Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Intenciono que estejam todos muito bem. Eu sou Sabrina Sabel, sou terapeuta, taróloga, astróloga e vamos começar mais uma live. Na verdade, terminar, né? Ontem eu não consegui trazer todas as mensagens e aí eu vou terminar agora. Vamos lá. Mensagens para os signos. Geminianos. Tem geminiano aí na live? Vamos lá, mensagem para Gêmeos. Vamos ver o que a espiritualidade quer conversar com vocês hoje, meus queridos geminianos. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Sabrina Sabel, tá? Todas as informações sobre o meu trabalho vocês vão ter acesso lá no link que está na descrição, tá? Vamos lá, mensagem para os meus queridos geminianos. O que vocês precisam saber que vem na direção de vocês nos próximos 7 dias, que é importante que vocês saibam. Próximos 7 dias para os meus queridos geminianos. Vamos contar aqui com a ajuda do tarô 7 pecados capitais. É um tarô que está bem alinhado com a revelação cósmica, tá? Mensagem para Gêmeos. Que é importante que você saiba, meus queridos geminianos, que vem para vocês nos próximos 7 dias a energia do louco, que nesse tarô a gente encontra aqui a energia do louco com o Percival, tá? Esse aqui é o Percival. Quem assistiu a série sabe do que eu tô falando. O Percival, ele faz parte dos Cavaleiros do Apocalipse, que vamos dizer assim, a continuação dos 7 pecados capitais, tá? E aqui é uma energia de uma pessoa que aprendeu a desenvolver características que está aprendendo, tá? Está aprendendo por quê? Porque é uma pessoa que a energia ela veio no louco, no invertido. Então é uma pessoa que está aprendendo a conexão com a fonte, tá? O Percival, ele é a energia da esperança. Os poderes dele é a esperança. Por quê? Porque ele acessa a consciência divina. Ele acessa a consciência do eu superior. Ele entende que ele é um com a fonte, ele é um com Deus. Então, nesse tarô, é como se fosse o novo humano que vai surgir, o super-humano, que o homem está em evolução. Se o homem está em evolução, está aprendendo a ser um ser humano melhor. Está aprendendo que ele é um só com Deus. E está nesse aprendizado. Esse geminiano está... Por que está no aprendizado? Porque a energia ela veio no invertido. Então, é uma pessoa que pode estar variando. Em momentos existe aqui uma confiança, outros momentos existe aqui um desequilíbrio, tá? Então, é uma pessoa que está começando a perceber os seus dons, né? O fato da carta ter as margens aqui, com as cores do arco-íris, isso significa que é uma pessoa que está buscando o equilíbrio de todos os chakras, uma pessoa que tem conexão aqui com a fraternidade branca. O que mais? Por que está nesse desequilíbrio esse geminiano? Trabalho. A energia do trabalho como desafio. E aqui, essa energia vem falar o seguinte, pessoal que está entrando na live, deixa eu concentrar aqui na mensagem, já eu falo com vocês, tá bom? A energia do trabalho aqui é a energia do King. O King, ele é o rei das fadas e nesse momento ele já aprendeu que a coisa mais importante é colocar todo o seu potencial, toda a sua capacidade, vamos dizer assim, o seu tempo, a sua energia, o seu dia, a sua intelectualidade, o seu esforço a serviço de Deus, a serviço do todo. Mas esse geminiano aqui está com desafios, está vibrando aqui numa dificuldade para colocar todo o seu trabalho à disposição do todo. Será por quê? Vamos entender. Esse é o tarô dos 7 pecados capitais, Luana. É lindo, né? O que mais está acontecendo com esse geminiano? Em breve ele estará disponível para quem quiser adquirir, tá? Lá no meu site. Trocas saudáveis. Olha isso aqui, gente. O que está acontecendo com esse geminiano? Olha, é problema de relacionamento. Uma pessoa que está com problema em relacionamento.
tá? Trocas saudáveis fala sobre harmonia nos relacionamentos. É uma troca onde existe a receptividade, onde as pessoas se entendem, onde não existe exploração, onde existe um dar e receber de maneira equilibrada. Então, como ela vê no invertido, a gente está lidando aqui com um geminiano que está com desequilíbrio no chakra sexual e, consequentemente, nos seus relacionamentos, tá? Então, olha só que loucura é essa, né? Um desequilíbrio no chakra sexual vai atrapalhar toda essa conexão de uma pessoa desenvolver a fé, de uma pessoa colocar em a sua vida em prol do trabalho e da espiritualidade e da sua própria evolução. Tudo isso está acontecendo aqui com esse geminiano, tá? A roda da fortuna aqui a gente tem a energia da mãe da Elizabeth, que é uma pessoa um ser, né, bem complicado. Aqui é assim, essa pessoa tá vindo com problemas, pode ser sim com a mãe, a sogra, tá? A sogra trazendo problemas para esse relacionamento e, consequentemente, aqui está relacionada à roda da fortuna. Então, assim, você pode estar vindo de problemas com a sua sogra já muito antigos. Problemas muito antigos que ela pode ter jogado alguma praga, não gostava de você, tá? Aqui a sua vida toda teve uma grande reviravolta por conta de sogra, tá? Aqui a gente tem a energia da fuga, falso testemunho, no invertido. Falso testemunho. Deixa eu explicar para vocês o que isso aqui quer dizer, tá? Lembra que eu falei que esse tarô ele está alinhado com a revelação cósmica. Estando alinhado com a revelação cósmica, esse daqui é um dos demônios, é um dos 10 mandamentos criados pelo rei do demônio. O rei do demônio é Javé, que trouxe através dos 10 mandamentos e através de várias outras situações ao longo da nossa história, regras para aprisionar os humanos, tá? Então, a questão do falso testemunho é uma das, vamos dizer assim, das leis que a gente carrega como um peso, né, teoricamente criado para, vamos dizer assim, trazer uma organização para a sociedade e que isso impregnou na nossa sociedade e muitas vezes faz uma pessoa assumir um peso de uma culpa sem ter, porque quando isso entra dentro de nós, a gente não reflete, a gente só escuta isso e continua repetindo e fazendo e falando ao longo da vida e em geração após geração a gente vai falando e fazendo, a gente vê lógica nisso, mas a gente não tem o hábito de questionar. E é importante a gente questionar. Nós estamos num momento onde a gente precisa questionar. Então, o questionar o quê? Esse falso testemunho, Será que eu falar que alguém não está dentro da minha casa, alguém que está correndo um risco de vida, será que Deus vai me castigar por eu proteger pessoas? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa refletir, tá? Então, assim, essa carta ela veio do lado aqui da roda da fortuna, que representa essa coisa de alguém ter interferido na prosperidade, na sua prosperidade, geminiano, tá? E aqui, assim, você pode ter passado por pessoas falando coisas sobre você, coisas que não tinha razão, mas tinha uma crença limitante que se assemelha a isso. Não, pode ser que não seja exatamente isso, mas que tenha alguma coisa relacionada à crença religiosa, à sua filosofia de vida, à sua forma de viver, de enxergar a vida, diferente das regras dessa pessoa que atrapalhou toda a sua vida conjugal aqui, um namoro, pode ser, que impede você de desenvolver a esperança. Então, é mais ou menos isso que você vai começar a rever e a pensar nos próximos dias, tá? Até que ponto que uma crença que não é verdadeira, ela foi capaz de entrar dentro da sua vida e tem prejudicado tanto a sua história, a sua prosperidade, a sua felicidade, o seu trabalho e a sua esperança. Que é uma reflexão muito profunda. Olha, isso tudo a ver, tá? Então, assim, você
buscando, através de um estudo, de um conhecimento, de uma reflexão sobre as regras que você seguiu a sua vida toda, você acessando muita sabedoria. Você acessando uma sabedoria que te traz empoderamento, que te traz, sabe, assim, um olhar para aquilo e falar, então é isso que está acontecendo. Agora, esse entender tudo traz uma autoconfiança. Aqui a gente tem a energia da Diana. Ela é uma gigante, ela está relacionada ao plexo solar. Quando a gente se sente empoderado, nosso plexo ele está em equilíbrio. Por isso aqui a energia de fogo é a primeira conexão nossa com a nossa centelha divina, com Deus, o incriado. Então vem para você que uma força, uma autoestima, quando você entende, então não é porque não tinha amor, não é porque eu sou uma pessoa assim ou assado, não, tem a ver com uma pessoa que foi dominada pelo rei dos demônios, ou seja, por uma crença inventada, e que também nem sabe que, vamos dizer assim, que foi vítima de uma manipulação. Uma manipulação, isso aqui é manipulação da Matrix, tá? Então, assim, isso trazendo para você força, porque a energia ela é uma gigante. Então, é quando a gente se sente realmente grande. A gente se sente grande no sentido de forte, de empoderado, tá? Mas não elimina o estrago, né? A dificuldade aqui. Aqui é só você tendo uma compreensão nos próximos dias. Ó, a consciência, a projeção, a maturidade. Você vai perceber o quanto você amadureceu. Tem aqui, tá? O amadurecimento, porque muitas vezes você tinha o conhecimento, mas as outras pessoas não tinham. Porque você estava lidando com pessoas que não tinham consciência. Você mesmo, em muitas coisas, não tinha consciência. Então, aqui havia projeção. Ou seja, eu olho para uma situação, enxergo X, mas não é X que existe. Eu estou vendo uma miragem. Eu estou vendo uma situação que foi criada. Tá? Você está saindo dessa energia. Tá? Então, está começando nos próximos dias, você vai começar a ter uma compreensão mais clara sobre tudo isso. O que mais de mensagem? Ô, Sandra, eu vou terminar aqui as mensagens dos signos. Depois que eu terminar as mensagens dos signos, eu abro para a mensagem do mentor, tá bom? O que mais? Para completar a mensagem aqui dos meus queridos geminianos. Caminhos no invertido. A torre no invertido. E o cão. Ai, gente, olha só. Aqui tá dizendo assim. Eu sinto aqui uma energia de uma pessoa que vai se sentir extremamente perdido. Quando você começar a ter clareza sobre tudo isso, vai vir para você aqui o quanto você está sozinho. O quanto você se sente sem saída, sem caminho, sem direção, sem um... Tá? Você tem um caminho que você precisa decidir, mas assim, eu não sei, eu tô perdido. Eu tô perdido, quer dizer então que agora eu tô sozinho e não sei, não tem ninguém que possa me guiar, não tem ninguém que possa me direcionar. Tem alguém que vai se deparar com essa verdade, mas é por isso que veio aqui o louco no invertido, né? Precisa virar isso aqui, tá, gêmeos? Precisa virar isso aqui. Faz essa conexão com a fonte que você vai encontrar as respostas. A coisa é mais simples do que a gente pensa. É muito mais simples. Quer ver? Vamos desenhar. O que é mais simples? Tudo dominado há muitos milhares de anos e a gente precisa estudar, compreender o que nós viemos fazer aqui, buscar a todo custo a conexão com a fonte e é isso. Sem ter apego a nada, sem ter apego a ninguém e esperar o que é que a gente ajudar no que a gente consegue. É isso. Mais do que isso, a gente não consegue, tá? Aqui é uma energia de aceitação da nossa limitação. Por isso que o Percival é uma criança. A gente precisa acessar essa ingenuidade. Enquanto você não acessar essa ingenuidade e essa pureza da criança, que esse mundo, ele, vamos dizer assim, ele insiste em... Enquanto a gente não ressuscitar essa criança, as coisas não vão ter uma solução. Tá? É mais ou menos isso, meu querido. Essa é a mensagem para você para os próximos 7 dias. Agora vamos para a energia dos meus queridos taurinos.
Tem taurino aí na live? Renata Rocha. Tem taurino. Pessoal, se inscrevam para vocês não perderem as outras lives, tá? Eu vou fazer dos signos, acho que tem mais 2 leituras de signos que eu não consegui fazer ontem, tá? Vão lá no perfil, assistam as outras leituras que eu postei ontem, hoje de manhã, que na verdade eu tirei ontem, as mensagens. Ao final, eu vou abrir para trazer mensagens dos mentores, tá bom? Então, vamos lá. O que vem na direção de Touro, que é importante que eles saibam nos próximos 7 dias. Mensagem para os meus queridos taurinos. Primeira carta que virou aqui é a energia da humildade. A energia da humildade, a gente está falando do Escanor. Escanor, ele é o pecado capital, que está ligado ao pecado do orgulho, tá? O pecado do orgulho do leão. Lembrando, gente, que pecado não existe, tá? A consequência para algo negativo que a gente faz, ela vem de forma imediata para a nossa vida. Então, assim, não existe esse negócio de pecado. Pecado é uma coisa que foi criada pela igreja, tá? Mais uma das criações lá do Javé, mais uma das criações do rei do demônio, tá? O que existe é que os nossos desequilíbrios faz com que os nossos comportamentos sejam positivos ou negativos. Então, um comportamento em desequilíbrio, vai gerar uma consequência para quem está se relacionando com a gente e logo essa consequência ela retorna para a gente, tá? Então, quando a gente está falando do pecado do orgulho do leão, é o Escanor, a gente está falando de uma pessoa, de uma energia que ela varia entre a humildade e a energia, vamos dizer assim, daquele orgulho onde a pessoa ela se coloca como o sabedor de tudo, né? Então, essa energia, ela não é das energias mais positivas, não é positivo o tempo todo a gente vibrar numa humildade, porque a humildade muitas vezes ela é representada por fraqueza, tanto que na série esse aqui gigantão é o Escanor quando ele está na frequência do orgulho, e aqui é ele fraquinho, esmirradinho, quando ele está na frequência, quando ele não acessa o seu poder, né? O sol traz o poder para ele, o sol que é a verdade, é o conhecimento. O sol, a verdade, o conhecimento traz força. É muito difícil você discutir com uma pessoa que tem mais conhecimento que você, mas não vai perder. Por quê? Porque ele é mais forte. Ele tem uma intelectualidade maior, tá? Então aqui, taurino, meus queridos taurinos, abriu para você uma energia que está te enfraquecendo, que é a energia da humildade, que é a energia de você não ter a coragem de colocar para fora todo o seu conhecimento, todo o seu poder. É como se você estivesse se diminuindo. E essa diminuição não faz bem para você, porque você tem um potencial de conquista. É isso que essa mensagem está querendo trazer, sei que você vai refletir sobre isso nos próximos dias na sua vida, tá? Por que isso? Por que isso está acontecendo? Porque de alguma maneira você está se sentindo culpado, tá? Tem algo que aconteceu que está fazendo você se sentir culpado. Aqui é como se você estivesse se sentindo derrotado. Ou derrotada, né? A leitura é coletiva. Então, tem alguma coisa que aconteceu na sua vida que está te trazendo fraqueza. Você precisa compreender melhor isso. Mas vamos aqui buscar informações sobre o que pode ser. Não furtará. Aqui a gente tem a meláscula, que é mais um demônio, né? Ela está no invertido. Aqui, ó. A energia do não furtará. Aqui, assim, a gente cresce, né, ouvindo isso também, né? Não tira aquilo que é do outro e tal. E a gente esquece de refletir sobre algumas coisas. E se é uma pessoa que está passando fome? E se é uma pessoa que se é para uma sobrevivência? E os ladrões de colarinho branco, né? Então, assim, tudo aqui está sendo, vamos dizer assim, colocado no mesmo balaio,
né? Quando a gente fala assim, não furtará, quando a gente escuta de uma lei de Deus sem questionar os fatos, sem analisar o que está acontecendo. Então, assim, tem alguma coisa que você se sente culpado que está relacionado a uma crença dessas crenças religiosas, que é uma força negativa contrária, que está fazendo você se sentir mal, como se você estivesse cometendo aqui uma grande falta, Você é fraco mediante uma energia, né, que é de crença popular, que é por isso que essa energia ela é tão maligna, né? Por quê? Porque isso foi sendo disseminado ao longo do tempo e não precisa de um personagem, de uma pessoa para acionar isso. Isso daqui está na crença, está no inconsciente de todas as pessoas. De maneiras sem pensar, sem questionar, todo mundo escuta aqui isso e vai julgar, e vai condenar, e vai culpar alguém. Então, aqui você pode sim estar sendo culpado de alguma coisa. Tá? Isso daqui trazendo enfraquecimento para você. E esse enfraquecimento não deixa você mostrar todo o seu potencial. Isso tudo aqui trazendo reflexões para você. E isso, olha só, o desdobramento disso, né? Como que isso está vindo aqui na sua energia. Aqui, ó, tem a energia da justiça, mas a justiça não é invertido, que é a energia aqui do King, tá? Então, assim, tem uma coisa que você se sente extremamente injustiçada. A energia da preguiça, que é a energia do King, quando ele ainda não tem o seu poder, né? Ainda não desenvolveu. O que é o pecado dele? A preguiça. E é a energia do chakra coronário, que é a nossa conexão com as nossas percepções extrasensoriais. Aqui fala da nossa vida sendo dedicada a conhecimentos mais abrangentes a respeito da consciência cósmica, a respeito da nossa vida, a respeito da interação com outros seres. Todos nós estamos conectados. Então, ele tem dons de percepção, de visão. Tudo isso a gente tem. Aqui fala da mediunidade, do acessar a nossa mediunidade. Todo mundo tem mediunidade. Tá? Então, é como se você vem de uma energia de preguiça por uma injustiça que você passou, tá? Uma injustiça. As pessoas não avaliaram que você pode ser uma pessoa que tem uma sensibilidade que quer ver um exemplo que me veio aqui? Você não sabe que você tem mediunidade, você não sabia que tinha obsessores junto com você, você pegou algo de um colega e isso te martiriza achando que como se você fosse a pessoa pior do mundo, mas na verdade você estava ali sendo uma ferramenta de espíritos das trevas, entende? Você não estava fazendo aquilo sozinho. Aquelas pessoas que muitas vezes mentem e não, tem ali uma presença espiritual, sabe? Que está dominando a vida dela. Ela nunca estudou sobre aquilo, porque a família nunca abriu para esse tipo de coisa, ainda julgava que isso era coisa de gente louca, esquizofrenia, entendeu? Tudo isso aqui, ó, você sendo vítima de algo que tem relação com uma não dedicação de estudos e de percepção. Muito julgamento. Vamos sertanejo, está falando aqui, né? Então, você perdeu muitas coisas. A energia da torre. Você vem de muitas perdas. A torre, nesse tarô, vem representado pelo ele é o limpador. Ele come o resto, né? Então, assim, ele canaliza o raio da destruição e salva todo mundo, mas ele sempre se ferra, né? Uma vez ele fica tostado, outra vez ele diminui, ele não morre, mas em alguns momentos, quando ele começa a desenvolver o seu potencial, que ele faz uma limpeza, por exemplo, de um demônio, que ele come o demônio, o resto de um demônio, ele se transforma nele algumas horas ali, até ele voltar na característica normal.
Porque é mais ou menos isso. Quem faz limpeza fica com a sujeira no campo. Até que aquilo é diluído e é encaminhado para o lugar certo. Eu trabalho com limpeza, eu sei disso. Quem trabalha com limpeza sabe disso. A gente absorve aquela energia. Então, aqui a torre, ela trouxe destruições para você, tá? Mas ela trouxe destruições e agora, com essa mensagem, você está começando a entender. Você está começando a entender o que é a sua situação. A sua situação é uma mediunidade conhecimento, mediunidade que precisa ser acessado, trabalhado, uma compreensão de que você vive e viveu aqui uma inconsciência a respeito das suas próprias emoções, para virar essa página e não deixar isso mais, vamos dizer assim, te enfraquecer, tá? Precisa o quê? Estudar, equilibrar o seu chakra frontal, o seu chakra coronário, o seu chakra básico, para sair dessa energia de culpa. A energia de culpa é das energias mais baixas que tem, que faz a gente se conectar com as esferas mais, vamos dizer assim, mais negativas. Então, essa pessoa aqui fica sendo um alvo fácil de energias demoníacas, tá? Então, você precisa procurar aqui uma ajuda, estudo, limpezas, para sair disso, tá? E isso vai ficar muito forte nos próximos 7 dias para você. O que mais de conselho aqui? A energia do silêncio. Você precisa muito ficar sozinho, precisa muito do silêncio para perceber o que você sente, para perceber suas emoções. Aqui é a energia da estrela. No silêncio que a gente se conecta com a nossa espiritualidade, para a gente buscar força, direcionamento, clareza, condução, encontrar o caminho para quê? Para você participar do mundo, para você resolver questões financeiras e materiais, para você acessar essa coisa que é tão bonita no taurino, que é a união, a estabilidade, se sentir parte, tá? Então, tem uma missão aí para você nos próximos dias, que é essa busca de conexão com o espiritual. Quem vai fortalecer quando a gente se sente muito cansado emocionalmente é a nossa equipe espiritual. Sozinho a gente não consegue nada, não consegue. Faça meditações, tá? É lógico que eu tô falando isso por um comentário que a moça tá fazendo aqui no chat. Mas cada caso é um caso, né? Para eu saber se só isso vai adiantar para você, eu precisaria de uma consulta com você para saber como é que tá a parte física, entendeu? Porque às vezes você tá desnutrida, a desnutrição também ocasiona um cansaço. Então nem tudo é espiritual, mas o fato de ter aqui a energia do elemento terra é sinal de que é preciso analisar sim vitaminas e minerais, porque um corpo fraco, não tem como nem conseguir fazer uma meditação. Vai ficar ali horas e horas, é como se não estivesse fazendo nada, entendeu? Aqui, ó, a energia da Lady, da mulher madura, para completar a mensagem. O tempo. Aqui fala que você carrega uma questão assim de já perdi tempo demais, né? Olha quanto tempo eu perdi. Gente, não tem isso, tá? Não tem isso. Antes tarde do que nunca. Na verdade, todos nós já perdemos tempo demais. Quase quantas vidas jogadas fora, tá? Por energias de manipulação, em cima de manipulação, em cima de manipulação. Então, você está com 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Essa informação chegou agora, ainda é tempo, tá? Muito melhor despertar nessa vida do que ter que vir numa outra vida. Criança, adolescente, pré-adolescente, até a informação chegar no ponto que chegou para você mudar tudo isso. Então, assim, nunca é tarde, tá? Pode ser que você está repetindo aqui um padrão, e normalmente, mais ou menos isso que está acontecendo com todos nós, de 100 vidas, repetindo, tá? Então, é por isso que nós estamos num momento muito importante da nossa humanidade. Por quê? Porque eu tô aqui em Pará de Minas Gerais falando a mesma coisa que tem gente que está lá nos Estados Unidos e que está fazendo live falando a mesma coisa.
Entendeu? O cara que fez esse anime aqui não sabia que ele estava falando de uma revelação cósmica. O cara que fez esse anime Os Sete Pecados Capitais, tá ali todinha a história da humanidade. Cara lá do Japão, entendeu? Então é isso. Vamos lá. Mensagem agora para os leoninos. Mensagem para os leoninos. Vamos para os meus queridos leoninos. O que tem de mensagem para os meus queridos leoninos? Tem leonino aí na live? Tem a Luana. Vamos lá. Leoninos, se preparem. Vamos ver o que tem de informações. A Iolene Barbosa da Cruz. Vamos ver o que tem para ser trazido de informações para os meus queridos leoninos nos próximos 7 dias. Que é importante que vocês saibam. Vamos lá. O julgamento no desafio. Ei, meu querido leão, olha isso aqui. A energia do julgamento. Aqui, esse julgamento ele pode ser de ordem amorosa, tá? Porque a gente está falando do chakra cardíaco, então pode ser alguma questão de um relacionamento, ser alguém te olhando com cara torta, você sendo avaliado, sendo criticado, sendo julgado por alguém que você ama muito, e isso trazendo para você um grande bloqueio na sua vida, um grande desafio para uma energia leonina que vem, que busca a aprovação das pessoas. Isso daqui é paralisante. Isso daqui é bem, vamos dizer assim, um termo mais popular, bem broxante. Louco no invertido. O louco com o... Esse louco é diferente, tá? Não é o louco do tarô tradicional. Porque nesse baralho tem 4 cartas que fazem referência ao novo humano, ao super-humano, que tem poderes, que tem um nível de consciência, que tem mediunidade, que tem habilidades paranormais, habilidades psíquicas, que tem, além de tudo, a bondade e a conexão com a fonte, tá? Então, a gente está aqui com uma energia que está no invertido, tá? Pode ser, sim, você sendo avaliado, julgado, porque você tem essas características, mas não se vê ainda dessa maneira. Ou flertou com essa energia, você já sentiu que tem essa conexão com todo mundo, mas as pessoas estão falando assim: você tá louca? Que você pirou a cabeça? É como se quem você ama não te apoia, não te ampara. E isso está enfraquecendo muito você. Como assim você está pensando nos outros? Como assim ter... A esperança cura, vocês sabiam? Que o amor cura. Percival, ele tem o dom de cura. Quantas pessoas aí na Terra têm o dom de cura? Quantas pessoas? Uma pessoa, a gente está falando aqui de um leonino que tem essa preocupação com as pessoas. Aqui o dependurado é uma pessoa que quer se colocar à disposição das pessoas, da humanidade, para ajudar. Ó, eu tô falando com uma geminiana ali, ó, que tem dom da cura, tá? É isso aí. E são muitas pessoas. Se as pessoas que têm os dons de cura conseguirem resolver as suas questões internas e, de fato, se colocarem a trabalho, a gente tem potencial de mudar a história, esse rumo aí dessa invenção que eles estão colocando aí de vai ter guerra, não vai ter guerra. Gente, pelo amor de Deus, não quero nem falar desse assunto. Enfim, boa tarde. Assim, tem uma pessoa que está preocupada aqui com as pessoas, está preocupada com o inconsciente, está preocupada em ser mais uma para poder transformar esse mundo, tá? A gente tá falando só que você, ó, a sua força, a sua autoestima, a energia leonina, está fazendo você ter medo disso. Olha isso aqui, gente. Mais uma. Olha isso aqui, na mesma leitura. Na mesma leitura, a gente tá falando, a gente tem duas forças de uma pessoa trabalhando para se tornar esse super-humano. Que é a energia do carro, a energia do... como que ele chama? O Lancelot, ele é filho da Eliana, que é a rainha das fadas, com o Ban, que é esse aqui é o Ban. Ele é filho desse casal, que é o pecado da avareza, junto com a rainha das fadas. Ele, vamos dizer assim, a capacidade, o dom dele é ser um guerreiro, assim,
com uma astúcia, com uma rapidez, com uma percepção, ele lê a mente das pessoas, ele é preciso, ele é praticamente invencível, a força que ele tem, tá? A força que ele tem. Só que é como se você sabe que você tem essa força, geminiano, mas ela está no invertido. Esse julgamento aqui está impedindo de você apresentar todo o seu dom, toda a sua habilidade, junto com uma força negativa aqui, né? Tinha que ter a energia da força contrária, que é dos 10 mandamentos, que é da Matrix. Aqui a gente está falando guardar o sábado. Essa carta saiu para uma consulente hoje cedo, né? Quantos de nós a gente, né, tem essa coisa assim, não, eu tenho que descansar. E às vezes você tá ali num ritmo de trabalho maravilhoso, tá recebendo um monte de informação, aí fica um sentimento de culpa, né? Porque a gente escuta, escuta desde que nasceu que tem que guardar o sábado. Quem falou, gente? Eu já falei, andei falando sobre isso aqui. Quantas vezes a gente precisa, né, ficar imerso ali para a gente receber, canalizar muitas informações, e aquilo precisa de uma concentração, de uma dedicação intensa, porque quando a gente entra numa linha de intensidade, a gente recebe muita coisa de informação para depois você ficar ali 2 semanas descansando, não tem problema. Agora, tem essa rigidez aqui, né? E a cobrança, dependendo de como você, as pessoas que você tá, dependendo do coletivo que você tá, se implica com o jeito que você quer conduzir a sua vida, tudo em cima de regra, né? Tem que bater cartão, né? Que é uma energia que está travando a sua vida, uma força contrária, de crença limitante, fazendo você acreditar nisso. A harmonia a gente está falando de uma... assim, você busca viver em harmonia com as pessoas, você busca... aqui uma grande qualidade sua, mas pode ser também um grande problema se você está aqui, ó, em conexão com um grupo de pessoas totalmente guiado por energias contrárias, que não entende que você precisa fazer esse movimento. Então, vai ter o julgamento, sim. Vai ter o julgamento, porque você quer ficar bem com eles. Como que dá para ficar bem com uma pessoa, com um grupo de pessoas que está no nível de ignorância? Você já acessou o conhecimento? Não dá. Entendeu? Então, a harmonia, assim, eu tentei, me esforcei. Você vai, pelo processo de osmose, você vai perder energia. Perdeu energia, você perdeu a conexão daquilo que você veio fazer. Você perdeu a sua meta. Por isso que está aqui, ó, 2 energias frustradas, tá? E aí você vai ter que pensar sobre isso seriamente nos próximos 7 dias. Ou quando você receber essa mensagem aqui. Refletir até que ponto que está valendo a pena. Tem que trazer uma energia mental mais crítica. O que mais para completar a mensagem? Renascimento. Ó, você tem que finalizar uma situação para você renascer. De novo aqui o leão, tá vendo? Você estava vindo nessa energia de camelo, tudo lento, devagar, resistindo, tudo, né? E aí, de repente, saindo a sua essência, a sua força para você viver uma energia de leveza. Mas tem que finalizar. Você vê que ela caiu no desafio. Você tá com dificuldade em finalizar alguma coisa importante na sua vida. Tá adiando aqui, ó. Você olha e fala, ai meu Deus, vou ter que enfrentar aquilo tudo. Vou ter que enfrentar isso tudo. Vai ter que enfrentar isso tudo. É solitário? É, mas vai ter que enfrentar. Se você quiser colocar à tona a sua verdade, a sua essência, que é uma essência maravilhosa. É o teste do meu querido leonino. Já vou explicar como funciona, tá? Se alguém puder explicar para a Ágata como funciona a live, eu agradeço. O que mais? O poço no invertido, os lírios e a ponte no desafio. Ai, ai. Muita coisa vai vir para ser remexida. Muita história suja, tá? Você vai ter que se conectar com isso para vir a paz que você quer. Racionalidade, energia da rainha de espadas, para que você viva o seu lado mais belo, que vai trazer a paz do seu espírito. O que vai trazer a paz do seu espírito vai ter que, antes de chegar nesse ponto aqui, vai ter que jogar tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está errado, entendeu? E vai ser difícil se conectar com isso. Então, já se prepare. Essa é a mensagem para você.
exatamente o que sai nas cartas para mim no particular. Eita. Pessoal, eu já vou fazer o último signo, que é o signo de Libra, tá? Depois que eu fizer o signo de Libra, eu vou responder, trazer as mensagens do mentor. Tem prioridade as pessoas que quiserem perguntas respondidas, tá? Então, é como se fosse assim, o fura-fila, né? O fura-fila é os presentes que estão aqui acima, ó, onde meu dedo tá apontando aqui. Esses presentes aqui são o fura-fila. Quem quiser a pergunta, tá? Eu vou fazendo as mensagens dos mentores com o Hert-me. Todo mundo que quiser mensagem do mentor, envia o Hert-me. Libra vai ser agora, tá, Elaine? A Libra Câncer foi ontem, se não me engano. Os geminianos eu fiz, foi a primeira que eu fiz agora mais cedo, foi a primeira, tá? Eu vou editar e você pode assistir lá depois outra vez. Por zap pode ser sim, tá? Quem quiser enviar o PX no zap é só me falar. O número do PX é o número do zap. E estão todos lá no link da bio, tá? Para mim agora é um pouco difícil entrar no direct, tá? Mas se você for lá no zap, copia o número do PX é o do zap. E aí eu falo para você qual é o valor. Eu tenho que deixar anotado lá no site. Então vamos lá, meus queridos librianos. Tem libriano aí na live? Libra, meus queridos, vamos ver o que tem na direção de vocês, que é importante que vocês saibam. Sim, todo mundo que mandou mensagem do Hert-me, eu vou trazer mensagem do mentor, tá? Podem ficar tranquilas, assim que eu terminar. Libra, eu começo, eu vou seguir a sequência, a fila. Vamos lá. Abrimos, meus queridos librianos, com uma energia de um dos 10 mandamentos. Ele veio no desafio e vem aqui, ó. Não terás outros deuses. Tem um libriano aí que está com, vamos dizer assim, crise no que se refere a questões religiosas. Você pode estar passando algum desafio na sua vida, onde as questões de religiosidade podem estar travando a sua vida, um conflito interno, um conflito com pessoas, tá? Então, com dificuldade em lidar com as pessoas por conta das suas crenças religiosas. Então, lembrem-se que as crenças religiosas, elas foram criadas por Javé. Javé, um ser que queria dominar a humanidade. Para isso usou seus enviados para controlar a humanidade. Essa série que ilustra esse tarô traz de maneira muito precisa exatamente o que acontece na nossa realidade através dos 10 mandamentos, que são os grandes vilões. Assim como acontece na série, é o que acontece na nossa vida. Os grandes vilões da nossa sociedade são as religiões. Por que são as religiões? Gente, estamos a um passo de uma guerra. De novo, envolvido questões religiosas. Tá? Então, isso tudo para inglês ver. Tudo para inglês ver. Não existe dentro das religiões, tá? Principalmente dos homens que estão ali, porque a religião não traz o religare, que deveria trazer. Quem quis fazer isso, mas não conseguiu, foi Jesus, que inclusive foi um dos enviados de Javé, mas quando encarnou, quis obedecer ao seu pai, por isso ele foi crucificado, tá? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Se a gente não entender o que está acontecendo, a gente não tem solução para as nossas questões, porque estamos todos debaixo dessas crenças enraizadas, arraigadas, que nos arrastam para as profundezas do fundo do inferno, que é onde exatamente ele quer nos manter, e vem nos mantendo no sofrimento. Tá? Então, esse libriano aqui está passando por esses questionamentos. Não aceito, como assim, que isso tudo é mentira, que isso tudo é errado. Tem gente que vai ficar um passo de surtar, porque vai começar a ligar A mais B e vai ver que, né? A e B é Bá, não é Crá. E é o despertar. O que é o despertar? É eu entender que tudo que eu acreditei na minha vida é mentira. Despertar é isso.
O que é o despertar? É entender que isso daqui tudo não passa de uma manipulação. A nossa vida passa de uma manipulação do jeito que a gente aprendeu, tá? Do jeito que a gente aprendeu. Então, tá aqui uma crise de identidade, meu querido libriano. Vai ter que transcender isso. É o único caminho. É o único caminho. É começar a estudar para entender que sim, todos nós temos a percepção cósmica e a gente precisa transcender, ou seja, acreditar em algo a mais para a gente ter força necessária para passar, para acionar o nosso poder e lidar com todas essas mentiras, tá? O que mais? A inveja. Ai, ai. A energia da inveja é uma energia bem negativa. É quando a gente olha para uma pessoa e fica desejando aquilo que a pessoa tem, né? Quando a gente começa a passar por um despertar, é normal, porque a pessoa entra num desequilíbrio, né? Um desequilíbrio muito grande, né? Então, o que tem que fazer? Ter paciência com o processo. Desenvolver, estudar, refletir, se empoderar, encontrar qual é a sua força interna. Um tem a sua, cada um tem algo diferente e único. Essa coisa de inveja é uma energia extremamente que faz a gente desperdiçar o tempo, porque cada um tem uma habilidade, tem algo especial a ser desenvolvido. Mas esse mundo, do jeito que ele está, ele estimula, sim, a inveja. Porque é como se poucos pudessem ter sucesso e muitos só ficam ali, né, nessa coisa da admiração. E não é assim, não tem que ser assim, tá? A lua no invertido, nossa, aqui, a pessoa tá vindo numa energia de ódio, né? É o ódio junto com a inveja, que é pesado. Isso aqui vira um combustível e tanto para a magia negra, tá? Aqui tá pesado para esse libriano, viu? É uma pessoa que tem a capacidade, sim, de se unificar. Aqui a gente tem a energia do Tristão, que é a ligação, a união de um deus com um demônio. Ele tem dons da temperança, então ele busca, ele consegue equilibrar bem essa energia dos dois. Só que aqui me fala que você não consegue equilibrar, porque está no desequilíbrio aqui. Você vem de um grande desequilíbrio. E aí é complicado para uma energia libriana manter, né, que busca o equilíbrio, vem de um grande desequilíbrio, de ódio. Aqui, se você não mudar essa vibração, você fica doente. Tá falando que é questões de karmas, escolhas erradas que você traz de outras vidas, tá? Aqui a gente tem a energia da Liz, que é a outra vida de Elizabeth. Então, assim, é como se em outra vida você já não aceitou o caminhar espiritual e nessa você já está rejeitando de novo. Tem que rever aquilo que você está se conectando de energias, porque senão você repete a lição de novo, tá? Aqui o Tristão, ele é filho da Princesa Elizabeth com o Meliodas. Então aqui é como se fossem tios. Esse daqui é tio desse. Um conflito familiar aqui, tá? Não aceitação dos filhos. Aqui é uma situação que já vem de outras vidas de inveja. Aqui essa pessoa errou da mesma maneira que vem errando nessa vida. Se essa pessoa não muda a postura aqui, ela pode evoluir, tá? Porque a energia do ódio é combustível para... E a magia, ela traz consequências de interferência no livre-arbítrio de outras pessoas, tá? O que mais? Não materialidade. É uma pessoa que não sabe muito lidar com a espiritualidade, tá? De novo, a harmonia, tá vendo? 10 de copas pode ter conflitos familiares. A energia da não materialidade, assim, puramente isso está acontecendo em outras dimensões, tá? Se você olhar para a vida desse libriano, aparentemente está tudo normal. O que está acontecendo são conflitos familiares que estão desarmonizando, mas tem tudo isso aqui por baixo. É assim, ó, tudo no invisível, tudo assim, todos os conflitos, as pessoas não conseguem identificar isso que eu estou falando aqui, tá? Só quem tem muita percepção da realidade, quem está por dentro é que consegue. Porque aparentemente tá tudo legal, só que não tá. Aqui tem uma pessoa totalmente desarmonizada, desequilibrada, tá? O que mais? Que é importante, equilibriano. Tem uma coisa aqui de ganância por dinheiro.
Tá falando de uma mulher, olha, um conflito entre duas mulheres. Duas mulheres, tá? Apego, coisas que já vêm de muito tempo. Aqui é apego a uma forma de ver assim, né? Então são duas. Aqui tem um conflito familiar, tá? De duas mulheres. Por apegos, ganância, dinheiro, inveja mesmo. Pesado. Mas a mensagem foi trazida para quem vai chegar. Façam as suas reflexões e refaçam as suas escolhas. Meus queridos, então, pronto. Agora eu já trouxe as mensagens, vamos para as mensagens dos mentores, né? Vamos lá, começar do princípio. Eu vou seguir a lista, tá? Tem prioridade de respostas, pessoas que quiserem perguntas, tá? As perguntas, vocês vão enviar os presentes que estão assinalados aqui, ó. Então, a bebida mística, as asas coloridas e a galáxia, quem quiser. 3 cartas, 6 cartas e 9 cartas. Eu vou fazendo as mensagens dos mentores. Vou começar com a Flávia Lima. Não sei se ela ainda está na live. Flávia Lima, você é a primeira que enviou. É a Flávia Lima, a Luana, Pilar, Sandra, Thalita. Tá nessa ordem. Flávia Lima está por aí? Ó, gente, se não falar rapidinho, já vou passar para a próxima pra gente não ficar esperando. Luana Viana. Luana Viaja, tá aí? Se não tiver, já vou passar para a próxima. Pilar Gamer, tá aí? Pilar? Acho que não, né? Sandra está aí? Então vamos para a próxima. Thalita Matos. Pode mandar a sua idade e signo, Thalita, que eu vou trazer a mensagem do mentor. Não, só a idade e o signo. Eu sei que você tem 43, né? Não coloca a data, não, que o TikTok, ele nos penaliza. Só coloca a idade e o signo. Isso, 43 anos, geminiana, sem problema. Eu gosto de avisar porque aí outras pessoas já ficam sabendo, né? Então, vamos lá. Leve seu pensamento a Deus, Thalita. Eu vou chamando na ordem todo mundo que enviou o Hert-me, tá bom? Thalita Matos, geminiana, 43 anos. Ó, Thalita, o seu mentor diz assim pra você, ó, que você é muito forte por tudo que você já passou e tudo aquilo que você já superou, tá? Agora, o que você precisa fazer para você continuar superando seus desafios é focar um pouco mais e, com esse foco, ir em direção àquilo que você quer. É como se você estivesse perdendo tempo, dispersando, tá? Então, foque para continuar superando o que você precisa superar. Olha isso aqui. Essa carta do 6 de copas, ela representa bem isso que foi dito, porque aqui é uma pessoa que está totalmente perdida, com tantas opções de escolha, não sabe o que fazer. E aí isso aqui traz dificuldade de decisão. Mas se eu escolher isso, ainda vou ficar sem isso, mas eu quero isso, não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, e aí fica uma loucura, tá? Então, o que você precisa fazer é focar. Focar para você continuar. Olha isso aqui. Senão você entra nessa loucura aqui, ó, tá? Você sai disso para isso. Sua mente não consegue dormir, não consegue parar de pensar. Então, escolhe uma coisa. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Escolhe uma só, tá? Peça direcionamento para você escolher uma só. Ok? É isso aqui para você hoje. Toma melatonina é ótimo, mas se você estiver muito estressada, pode ser que a sua glândula adrenal esteja também em desequilíbrio, porque você pode estar num pico de estresse. Então, talvez fazer com uma nutróloga pode ajudar. Avalie a possibilidade de você tomar Lugol para ajudar a equilibrar a glândula adrenal e a melatonina, porque diminuindo o estresse e tomando algo natural, você vai conseguir ali dormir melhor, tá? Aí as coisas, de fato, uma mente descansada faz escolhas melhores. Deixa eu ver quem é a próxima aqui. Tô procurando, que sumiu. Faz uma live com os 3 decanatos de cada signo. Vou pensar sobre isso. É que assim, gente, de verdade, eu vou te falar o que eu penso a respeito disso, tá?
sobre essa coisa dos 3 decanatos. Eu oriento as pessoas a assistirem todos os signos. Porque todo mundo tem todos os signos. Eu faço 12 signos quase que por dia. Imagina para eu fazer por dia 12 vezes 3. Entendeu? É bem complicado. As minhas mensagens, elas são mais curtas, tem assim, mais ou menos 10 minutos, tá? Então, é quase que diárias. Sem chance. Não dá não. Kate, hurt-me. Kate, você pode enviar por gentileza a sua idade e o signo. Ô, Renata, eu vou te chamar, tá? Quando tiver no seu horário, eu te chamo. Não precisa ficar mandando toda hora. Tô seguindo a sequência. Vou chegar daqui a pouquinho. Kate tá por aí? Muda até terminar os decanatos e volta ao normal. Sugestão. Vou pensar, viu? Dai, você agora. Deusa Liberato. Como funciona? Você quer saber como funciona? Eu faço live todos os dias para todos os signos de forma gratuita. Então, trazendo mensagens do que vem para os próximos 7 dias. Previsões e mensagens. E quando eu termino a live, eu trago mensagens dos mentores e também respondo as perguntas de vocês aqui na live através das trocas dos presentes, tá? Então, para trazer a mensagem do mentor é um hurt-me. Para responder as perguntas em 3 cartas é bebida mística, uma pergunta em 6 cartas as asas coloridas e uma pergunta em 6 cartas a galáxia. Quem não conseguir fazer o envio do presente pode enviar através do PX, tá bom, Deus? É assim que funciona. Muitos não sabem como é, eu também queria entender mais. Entender mais o quê? Dai. Essa coisa de decanato, quem não fez mapa astrológico, essas coisas, eu faço mapa astrológico, mas eu nem considero decanato. Não é a minha área de estudo, tá? E também, de verdade, pelo que eu já estudei, eu não vejo muita relevância, tá? Eu não vejo muita relevância, tá? É só uma astrologia mais profunda, tá, Dai? Uma astrologia mais profunda. Quem está começando, isso já é muito complexo. E como eu faço, os meus vídeos atingem muitas pessoas, eu prefiro ficar mais no básico, tá? E aí eu deixo para os astrólogos mais, né, para trabalhar, né, que tem essa especialidade para trabalhar, para eles trabalharem. Então, para mim não é muito relevante. Mas vamos lá, Dai, seu nome. Dai é apelido? Qual que é o seu nome? A Daiane? É isso? A Daiane Rodrigues. Eu falei certo? A Daiane. É complicado. 38 anos, geminiana. Ó, a mensagem do mentor é a mensagem do mentor. Não coloca, tipo, assunto, entendeu? 38 anos, geminiana, junho. Eleve seu pensamento a Deus. A Daiane, seu mentor diz para você buscar desenvolver em você um pouco mais. A objetividade, ela vai trazer aberturas maiores para o seu caminho. Seja mais objetiva. Aqui a gente tem a energia do eremita no invertido e a gente tem a energia da rainha de paus no invertido. Essa falta de objetividade está fazendo você cocriar coisas que você não gostaria, tá? E aqui pode estar relacionada a uma solitude. O estar sozinha, o estar isolada, aqui é como se você estivesse um pouco isolada, né? Pessoas afastaram de você. Aqui está dizendo que você está criando isso de uma maneira como se você não estivesse usando o seu total potencial, todo o seu empoderamento. O seu empoderamento está fazendo você afastar as pessoas, porque muitas vezes você quer manipular essas pessoas, você quer controlar e fazer o que essas pessoas têm que ditar, onde elas têm que caminhar. Isso está fazendo você ficar sozinha, as pessoas se afastarem de você, tá? Isso daí não é empoderamento, na verdade, isso é manipulação. Então, seja mais objetiva no que você quer, nas palavras, sabe? Nas suas coisas, tá? Esse é o recado para você. Boa tarde, eu sou Ivilane. O que o meu mentor tem para falar para mim? Envia o hurt-me que eu vou te chamar e aí vamos descobrir junto. A Kate, eu já chamei, parece que ela não tá aí, né?
A próxima da fila, a Dai, né, já foi. A Elaine que tá com blusa amarela. Pessoal, aí não coloca a data não, por gentileza, tá? É só a idade, o signo, a data. Quando a gente coloca quebradinha assim, com a barra, o TikTok, ele penaliza a gente. Então, eu só preciso da idade do signo, tá? Canceriana, 50 anos. Eu já fiz de gêmeos hoje, deusa, tá? Já fiz de gêmeos hoje. Canceriana, Elaine. Canceriana, eleve seu pensamento a Deus, Elaine. Elaine, o seu mentor, ele disse o seguinte, que já é hora de você, minha querida Elaine, de você se conformar com uma perda que você teve. Essa perda, ela não vai, não tem volta. É uma perda, tem que aceitar, tem que assimilar essa perda para a sua vida seguir, para a sua vida caminhar, para a sua vida prosperar. 7 de espadas. Nossa, 7 de espadas, cavaleiro de ouros. Aqui parece que algo foi tomado de você, né? Alguma coisa foi tirada de você. Aqui fala da trapaça, da mentira, do roubo. Vai ter que construir tudo de novo. Vai ter que construir tudo novamente. Devagar, lentamente, tá? Não fazer ilusões, saia das ilusões. Aqui é trabalho duro, sem lamentação, tá? Sem lamentação. Trabalho duro e lento. Aqui tem que ter uma aceitação, tá? Porque senão você fica vendo só o copo meio vazio e aí isso não vai te dar força, tá? Para construir novamente, para trabalhar, para estruturar. Essa é a mensagem para você, tá bom? Renata Rocha, eu já chamei. Pode mandar, Luana. A Renata apareceu. Peraí, deixa eu fazer da Renata e já te faço a sua, Luana. Touro, 47 anos, né? Touro, 47 anos. Touro, 47 anos. Mensagem para Taurina. Eleve seu pensamento a Deus, Renata. Ô, Renata, seu mentor, ele não quer dizer nada, tá? Não veio mensagem nenhuma. Ver o que as cartas dizem. Olha, se isso é normal, é uma... Engraçada essa pergunta. Ai, ai. Como que eu posso te explicar? Quem sou eu para mandar no mundo espiritual? Como que funciona? Quando eu sintonizo com vocês, eu sintonizo com o mentor de vocês, porque todo mundo tem um mentor. O que vem de informação, tá? É através do sentimento, não é um português, não é como a gente conversar com um amigo, não é português, não é inglês, é o sentimento. Eu paro para sentir o que está no seu campo e aí vem as informações. E aí eu não senti nada. Eu senti, assim, um travar de comunicação, sabe? Um travar de comunicação. Não veio nenhuma comunicação. 3 de ouros no invertido. É como se tivesse existindo aqui, assim, uma negação. É como se ele não quisesse mais te ajudar, entendeu? Porque 3 de ouros é uma energia de auxílio, de ajuda. Então, assim, muitas vezes, sim, o nosso mentor ele fica bravo com a gente. A gente tá fazendo tudo errado. Ele te manda ir para a direita, você vai para a esquerda, depois você fica reclamando ainda. Então, aqui é assim, olha, não vou mais te ajudar. O que adianta eu te ajudar? Você não está ajudando. Não vou mais te ajudar, eu tô aqui insignificante. Entendeu? É mais ou menos isso, que é juntando o que eu senti no seu campo com a carta que veio, tá? Gente, o nosso mentor, imagina que é um amigo invisível, tá? Não é um anjo lindo e maravilhoso, um anjinho que é todo bonzinho, que vai... se ele precisar, ele vai chamar a nossa atenção, sim. O problema é que a gente não busca essa conexão. A gente não busca. Meu trabalho de terapia com tratamento ondulatório é para ajudar todo mundo a aprender a se conectar com o seu próprio mentor. A gente não precisa ter um intérprete, entendeu? A gente não precisa. Vocês não precisam de mim para fazer uma conexão com o mentor. Todo mundo pode conversar com o seu mentor. Por que a gente não consegue? Porque a gente está em desequilíbrio. Por que vocês não conseguem? Porque vocês estão em desequilíbrio. E em desequilíbrio, nem a mensagem da taróloga vocês vão confiar. Aí, eu tô falando porque vem gente consultar comigo, aí joga as cartas.
Aí depois vai e consulta com outra pessoa. Aí depois volta e fala assim, outra taróloga falou que é assim, assim, assado. Diferente do que você falou. Tipo assim, a pessoa não tem conexão com o mentor dela. Aí consulta uma pessoa que fala o que é que está acontecendo. Ela não acredita. Só que às vezes a mesma taróloga falou a mesma coisa que a outra pessoa, só que com palavras diferentes. A pessoa entendeu diferente. Tudo isso acontece com a gente que está do lado de cá que trabalha. E por que isso está acontecendo? Porque quando nós estamos em desequilíbrio, nós entendemos tudo errado. Então, o que eu estou fazendo aqui é algo que eu aprendi ao longo da minha vida buscando o meu equilíbrio. E é o que eu proponho dentro do tratamento ondulatório. O tratamento ondulatório, eu passei por ele e eu tive resultados que eu fui desenvolvendo a minha mediunidade, a minha sensibilidade. Por que é importante a gente desenvolver a nossa sensibilidade e a nossa mediunidade? Para a gente não ficar nas mãos de ninguém. Para a gente não ficar nas mãos de ninguém, você está vivendo um relacionamento, você está numa sociedade, você está no seu ambiente profissional, você está com seus amigos, você não sabe se a pessoa está falando verdade ou mentira para você, mas você desconfia, você duvida, aí você vem e joga as cartas. Entendeu? Por quê? Porque você não tem conexão com você. Porque quando tem conexão com a gente, ninguém engana. As pessoas são transparentes. Por quê? Porque eu tenho um negócio que se chama mediunidade. Já foi a época que a mediunidade era só para ficar baixando carta psicografada. Nós estamos em outro movimento. Agora, o negócio é cada um precisa se transformar nesse super-humano. Entendeu? Agora, quem tem preguiça vai sempre ficar nas mãos de alguém. Ainda assim, não vai acreditar no que está sendo dito ali. Por quê? Porque puxou uma orelha, chamou a atenção, escutou uma coisa que não quer, porque a gente quer ser carregado no colo, né? Então, se ninguém me carregar no colo, né? Se o anjo da guarda não vier me carregar no colo, meu mentor não vier me carregar no colo, não existe isso. Nosso mentor é um amigo, só que ele tem olhos que nós não temos, porque ele não tem corpo. Então, ele pode ir na casa do seu inimigo agora e entender tudo que está acontecendo lá, vir trazer para você, seu inimigo está tramando contra você. Então, você não vai nessa rua, não. Você vai por essa rua, que você vai desviar dele, maravilha. Ele não vai te pegar. Mas quem é que escuta? Que escuta quem está conectado. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Entendeu? Então, assim, o nosso mentor é nosso amigo. É nosso amigo. É nosso amigo. Quanto amigo não vai falar muitas vezes essas coisas que a gente quer ouvir, porque ele está vendo que a gente está indo para o precipício. E aí ele vai concordar com a gente? Não vai. Até porque você ficar muito bravo na hora que chegar lá em cima e escutar que ele te jogou no buraco. Entendeu? A dificuldade que é? Vocês estão entendendo o tamanho que é a dificuldade? É fácil? Não. Lohane. 25 anos, leonina. Cris, não precisa colocar a data, tá? Pode só enviar o RERT-me, idade e signo. Eu vou te chamar a hora que chegar a sua vez, tá? Vamos lá. Meu Deus, tem a Luana. A Luana já tinha mandado mensagem lá atrás. Deixa eu responder ela. Vou usar esse baralho aqui. Luana, 37 anos, leão também, tá? Aguenta a mão aí, Lohane. Lohane não. Lins, 37 anos, leonina. Ô, Luana... o seu mentor diz assim para você, algo que você precisa decidir aí, que você precisa fazer, a resposta é sim, é para você fazer, isso vai dar certo. Tem uma energia querendo, não sei se envolve aqui alguma questão de relacionamento afetivo, alguém que está querendo algo com você, que está querendo te aprisionar, tá? Tem uma, aqui a energia é sim, você tem que se empoderar, tá? A decisão tem que ser sua. Não sei o que é, mas envolve alguma relação, um relacionamento que está meio empacado. Aqui vem de uma energia obsessora, tá? Uma energia pesada. E você precisa dar a última palavra. E a resposta é sim, tá? Lohane, 25 anos, leonina. Por nada. Lohane. Lohane tem energia muito... pesada no seu campo de gente te xingando, tá? Eu não vou nem falar aqui não. Eu não vou nem te falar aqui não, mas tem aqui você sendo xingado, você sendo... pessoas falando mal de você, tá? Pode ser... Aqui, ó, que a gente tem um rei de paus, é como se tivesse... Eu já até imagino. Pois é. E é como se a pessoa estivesse querendo
A pessoa não é como se ela tivesse, não, desculpa. Essa pessoa está fazendo isso para interferir no seu caminho. Não deixar você tomar a iniciativa que você quer tomar. Tá bom? Tá vendo aqui, ó? Essa pessoa, a energia dessa pessoa, eu escutei os xingamentos. Eu senti os xingamentos, tá? Para impedir você de tomar por um que é o caminho que vai te trazer a liberdade, tá? Letícia Letícia Sander, não sei se está aí ainda, mas se tiver por nada. Letícia Sander, se tiver aí, pode mandar suas mensagens. Letícia Sander, Letícia Gonçalves, 29 anos, escorpiana. Letícia, 29 anos, escorpiana. Letícia, é o seguinte, seu mentor diz que não é para você sentir medo, não. É para você... O medo paralisa. O medo não é bom conselheiro. Enfrente o seu medo. É como se você estivesse esperando aqui auxílio, ajuda, pessoas que não aparecem, tá? Aqui tá falando assim, ó. Você esperar você por essa ajuda, você vai ficar parada, não vai vir, tá? Tem que fazer com medo mesmo. Não vai vir a ajuda que você espera. Não tá disponível essas pessoas aqui para te auxiliar, para te dar força, entendeu? Se você esperar isso aqui, você não vai fazer nada, tá? Aqui é você com você mesmo. Eu tô sem força, acorda todo dia de manhã e meu Deus, me fortalece. E vai, não pode parar, tá? Essa é a mensagem para você. Ingrid, por nada. Ingrid Brito. Eu sou Angélica Cristina Nascimento, sou de... Não precisa colocar a data, tá? A data, só a idade e o signo. Ingrid Brito, tá aí? É você agora. Ô Pilar, eu tô vendo que você tá na live. Eu vi que você mandou o RETM lá no início. Se você quiser ainda mandar suas informações, eu faço pra você, tá? Acho que a hora que eu te chamei, você não tava na live. Sim, Josi, eu vi que você já enviou o RETM. É que ainda não chegou a sua vez. Eu vou ganhar um processo que coloquei agora com o advogado, porque quando pro juiz vou ter meus direitos. Ô Letícia Oriane, as perguntas, elas é com esses presentes que estão aqui, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, é a troca desses presentes. Mas esse tipo de pergunta é muito complicado, tá? Muito complicado do tarô responder, porque muita coisa acontecendo na atualidade, em cima dessa coisa de processo, muitas mentes envolvidas que estão ali cocriando a realidade o tempo todo, tá? Acho que é perda de tempo jogar para esse tipo de pergunta. Deixa eu seguir aqui, então. Ingrid não tá aí, então Rosineide também mandou o RETM. Rosineide, ame por amor. Pode mandar a sua idade e signo. Oi, Dalina, é só enviar o RETM, tá? A hora que for sua vez eu te chamo. Rosineide, 56 anos, virginiana. Rosineide, eleve seu pensamento a Deus. Rosineide, o seu mentor diz assim para você. Ás de paus. Oi, Jéssica. E aqui a gente tem o louco no desafio. O Ás de paus, aqui tá muito forte, que o seu caminho aí é algo novo, tá? É algo novo, uma postura nova. Esse desespero tem alguma coisa que você quer rápido, tá? Então, assim, não sei se é um relacionamento que você quer, alguém que entra na sua vida rápido, entenda que não sei bem o que é, o porquê que ele falou que se você tá um pouco desesperada, mas aqui a chance de você iniciar alguma coisa que tem vamos dizer assim, que não tem nenhum futuro, nenhuma possibilidade de dar certo, é gigante. A energia do louco, Deus me livre de casar, a energia do louco no desafio, o louco é assim, ele é inconsequente pra caramba, tá? Ele não tem, quando ele tá no desafio, né? Ou ele trava todo e não vai, ou então ele é totalmente irresponsável, bebe todas, tem uma inconsciência com relação à vida, sabe? É totalmente inconsciente, inconsequente. Drogas, bebida, só farra, entendeu? Então, assim, o novo início na sua vida, ele é importantíssimo, mas tem que ser equilibrado, não de forma desesperada. Vida parada, cansada. Então precisa vir esse novo revigorante. O Ás de paus é esse novo revigorante,
tá? Precisa revigorar, precisa buscar aqui algo que motiva, tá? Um sentido, encontrar aqui o sentido da vida. Porque o louco no desafio também é uma pessoa que não sabe por que ela existe. Não sei por que eu existo. Qual que é o sentido da minha vida? Então a vida fica sem sentido. E isso também gera desespero. Precisa encontrar essa centelha divina que te faz entender o porquê que você existe aqui nesse mundão de meu Deus, tá? Aí as coisas têm mais sentido. Tudo tem sentido. O que ser ancião é fé? O que ser anciã é fé? Márcio, Lucas, não entendi. E pergunta, você está perguntando o que é ser anciã? Se ser anciã é ter fé? Boa tarde, eu tô chocada com a exatidão da tiragem que apareceu para mim. Você fez pro signo de Virgem? Eita, desse jeito. Agora é a Rosa Luz. Eu não sei de qual, eu faço um monte, né? Mas que bom. Você ajudou, fico feliz. Rosa Luz. A intenção é essa, né? Trazer mensagem que traga luz, traga clareza. Rosa Luz, pode mandar sua mensagem. Mensagem não, né? Suas informações, idade e signo. Angélica do Nascimento de Gêmeos. Envia o Hertme, tá, Angélica? Rosana Aparecida de Siqueira do Nascimento, Escorpião, 59 anos. Rosana Aparecida de Siqueira do Nascimento, Escorpião. Eleve seu pensamento a Deus. Rosa, o seu mentor disse para você o seguinte... Tem algo que você está fazendo aí que precisa levar um pouco mais de capricho, um pouco mais de detalhe, um pouco mais de carinho. É como se estivesse entrando num automático e perdendo, sabe, o valor. Precisa buscar de novo aquela coisa da empolgação, de querer fazer tudo bem feitinho. Eu não sei exatamente o que é, mas você vai saber o que é. É como se você tivesse com vontade de largar, né? Então, assim, a energia que você está deixando em algo que você está fazendo é assim, ó, eu quero ir embora daqui. Quero fazer isso mais não, entendeu? Isso pode, sem você perceber, trazer uma perda para você. Isso daqui é assim, ó, você está construindo essa realidade. Reflita, você quer mesmo ir embora de onde você, daquilo que você está fazendo? Porque você está construindo essa situação quando você não se dedica, quando você não se empenha, quando você não capricha, tá? É você construindo aqui a sua realidade. Entendeu? Não entendeu? Seu mentor diz que tem algo que você não está gostando de fazer, por isso você não tem feito com capricho. Você quer sair de um... Então, construa essa realidade. Está nas suas mãos. Sair. É só ir. Olha só o que você está fazendo, ó. Tá no invertido. Você não está gostando disso, certo? Então chega, eu não quero, tchau. E vai. Porque é como se a sua energia ela tivesse toda assim muito ruim, muito sem graça, tá ruim, tá chato. Não espera o ciclo acabar. É a gente que faz ele acabar. É esse mago aqui, ó. Você tem o poder de construir a sua realidade. Entendeu agora? Porque se algo tá ruim, é porque eu não quero ficar ali mais. O que você está fazendo ali? Ah, eu trabalho fazendo pão de queijo. Nossa, que saco, eu não quero mais fazer pão de queijo. Como que esse pão de queijo vai ficar? Vai ficar horrível. Quem comer ele vai, entendeu? Não vai gostar porque você não tá colocando amor, você não tá colocando carinho. Então, arruma outro emprego, não faz mais pão de queijo. Agora eu vou fazer bolo de chocolate. Pronto, fechei o ciclo. Ó, gente, agora eu não faço mais pão de queijo. Quem quiser agora pode me pedir bolo de chocolate, que eu faço. Tô super empolgada, eu coloco energia, entendeu? Eu coloco amor, dedicação, entendeu? Não tem que esperar as pessoas não quererem mais o meu pão de queijo tão ruim que ele ficou pra me falar que eu não vou fazer mais, entendeu? É isso, tá bom? Eu faço sim, Ingrid, é só enviar o Hertme. Eu tô seguindo a lista. Josiane Cruz. Oi, Fabrício. Costa, tudo bem? Boa tarde. É Josiane. Josi Cruz. Pode mandar. Josiane Cruz Pinto, Virgem, 38 anos. Pode mandar, Fabrício. Eu vou chamando na ordem. Hertme, o que seria? Alguém pode explicar a Ingrid, por favor, o que é o Hertme? Josiane Cruz Pinto, virginiana, 38 anos. Leve seu pensamento a Deus. Josi.
O seu mentor disse assim que é para você parar de ser cabeça dura e fazer o que você precisa fazer, o que tem que ser feito. Quando eu escutei cabeça dura, a minha cabeça doeu. Tem uma rigidez aí que precisa ser quebrada. Essa rigidez, ela tá relacionada a uma imaturidade emocional, tá? Uma imaturidade emocional que está relacionada, que te faz perder dinheiro. Uma imaturidade emocional que faz você entrar numa energia de perda, de escassez, de carência. A carência, ela não é boa amiga, tá? Carência atrai. Então, tem uma cabeça dura aqui na forma de sentir alguma coisa, de colocar, lidar com uma questão. Quando chega nessa situação assim, é muita coisa que precisa ser feita, né? Fica parecendo assim que é complicado. Não desanima, o caminho sempre é estudar, tá? O caminho sempre é estudar. Mas foca num conhecimento e vai nele do início ao fim. Se ficar variando, pega uma aqui, uma ali, a gente dispersa. É pior ficar sem nenhum do que, tá? No momento atual, é muito pior ficar sem trabalho do que... Porque no trabalho, você vai buscar se desenvolver para você sair dali. Agora, sem dinheiro, a gente não faz nada. Mas não é ir para lá reclamando, entendeu? É ir para lá com planejamento e sair de lá, entendeu? Sem um dinheiro, como é que você vai vir para uma terapia? Tá? Quando a pessoa está assim num mato sem cachorro, eu falo que vai chegar uma hora que a pessoa que as pessoas vão valorizar muito mais uma terapia do que arroz e feijão, tá? Porque o desequilíbrio emocional e mental, ela traz uma ausência que comida não preenche, tá? Micaele, eu faço, sim, mas rola dinheiro antigos de tempo de trabalho, ela só quer me dar um pouco e o salário é bom. Uhum. Tipo assim, ela já tá te devendo. Entendi. Aí, nesse caso, é complicado. Se for isso, né? Não sei se é isso. Mas você me manda, a gente olha lá. Deixa eu responder a moça aqui. Tá alguém me perguntando. Assumiu a pergunta. Passa de graça. Perguntando. Eu faço live todos os dias para todos os signos. Depois da live, eu respondo as perguntas dos mentores. É só enviar o Hert-me, tá? Eu vou chamando na fila. Quem quiser que eu responda as perguntas, aí envia os presentes que estão aqui, marcando se você quer em 3 cartas, 6 ou 9. Vou chamar aqui na fila e na live. Tá por aí? Eu acho que não tá não, né? E na live, com Y. J Bombela. J Bombela tá por aí? E na live, J Bombela. Fabrício. Jéssica Oriane. Jéssica. Isso. Campiotti. Pode mandar suas informações. Jéssica Souza Campiotti. 35 anos. Qual que é o seu signo? Pessoal, eu vou ficar até as 5h30, tá? Quando der 5h30 eu vou finalizar. Jéssica Souza Campiotti. Quem quiser leitura particular, o link está na descrição. Eu envio as mensagens todas através de vídeo, tá? Então tem leitura completa, tem... Fora da live são os mesmos valores aqui, tá? Uma pergunta é R$20, 2 perguntas é 43, 3 perguntas é 63, tá? E tem as leituras de 3 perguntas, leitura completa, que aí ela é 1 hora, 50 minutos de pergunta, tá? E quem quiser conhecer os meus trabalhos de terapia também estão todos disponíveis lá. Jéssica Souza Campiotti, 35 anos, sagitariana. Leve o seu pensamento a Deus. Jéssica, a sua energia ela tá muito pesada, muito pesada. Você está precisando procurar uma ajuda, tá? Um tratamento, a sua mente está muito cheia, você tá com seus chakras todos. O seu mentor diz que desse jeito você vai conseguir fazer as coisas que você precisa nesse nível de desequilíbrio que você está. Porque sua mente está muito ansiosa, mente muito bagunçada. Oi, Valéria, boa tarde. Olha só. Com essas energias aqui, isso aqui, cheirando a amarração amorosa, tá? A sua energia, ela tá muito pesada. Aqui tá muito forte e você está com amarração no seu campo energético. Procure alguém para fazer uma limpeza,
avaliar os seus chakras e tudo mais, porque aqui tem uma confusão que você tá aí, é muito grande a chance de você estar com amarração amorosa. Esse desequilíbrio por questões de uma aventura amorosa aí que você passou, e, enfim. Tá, Jéssica? Por nada. Miriam. Miriam tá aí? Tá na vez da Miriam. Depois da Miriam é a Miriam. Miriam Lúcia Flávio, 56 anos, capricorniana. Miriam Lúcia Flávio, 56 anos, capricorniana. Leve seu pensamento a Deus, Miriam Lúcia. Miriam, o seu mentor diz para você ficar firme na postura que você está, porque os seus caminhos eles vão se abrir, tá? As coisas estão se alinhando e as coisas vão se abrir, os seus caminhos eles vão se abrir. Fica firme no lugar onde você está. Olha aqui, veio a energia do 10 de ouro, só que está no invertido, e o cavaleiro de ouros. As coisas estão vindo na sua direção e toda a questão de estabilidade e segurança, ela será resolvida. É só ficar firme e manter a sua posição, tá? Hairstyle. O trabalho é manter a posição, é assim, ó. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está fazendo, mas a sua postura ela tá correta. Tem algo que você está fazendo devagar, está caminhando, vai gerar o resultado que você precisa. Porque são passos lentos, mas são passos seguros e que estão trabalhando para construir algo que vai te dar mais estabilidade. Então é para você continuar nesse ritmo, continua nesse ritmo. É financeiro. Envia tá? Simone envia o Hurt-me. Sim, Valéria, é o Hurt-me. Christy Hairstyle. Isso. Cristina Costa Santos, geminiana, 27 de maio. É só o signo, tá? 27 de maio você... Qual que é o seu signo? Geminiana. Qual que é a sua idade? 84? Então... Gente, é só a idade e o signo, tá? 42, 41, Cris Hairstyle. 41, geminiano. Leve o pensamento a Deus. Ô, Cris, você se relaciona com alguém que é leonino? Cris Hairstyle. Já se relacionou? Eu vou te falar a mensagem que veio aqui, tá? É recente que você já se relacionou? Não importa também a data, tá? O importa é que ele tá presente, tá? Olha só o que não faz tempo. Pois é. Olha só, quando eu sintonizei com o seu mentor, olha a mensagem que veio. O leão vai te engolir. O leão vai te engolir. Veio desse jeito a mensagem. Tá? O que acontece? Essas duas cartas aqui estão me dizendo que ele está atacando você. Energeticamente falando, é como se ele quisesse atacar para te ter de volta, ou para te prejudicar no seu relacionamento atual, ou, sei lá, as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Tem um ataque pesadíssimo aqui dessa pessoa, desse leonino, no seu campo que você não está enxergando. E a mensagem foi, cuidado que o leão vai te engolir. Olha isso aqui. Tem coisa que ele está fazendo aí. Ele pode estar fazendo amarração para te ter de volta. Tá atacando você para o seu relacionamento não dar certo. Fica esperta. Esse é o recado para você aí, tá? Tive um atrito familiar muito trágico e ele... leonino. Pois é. Esse atrito pode sim estar relacionado com ele, tá? Com o ódio dele, enfim, a presença dele na sua vida, por mais que você já tenha um tempo que você finalizou, ela está ativa e precisa de uma atuação, tá? Como que você vai fazer isso? Aqui numa mensagem de mentor não dá para saber, tem que vir para uma consulta particular ou você pode procurar outra pessoa, entendeu? Mas tem algo aí porque senão o mentor não tinha trazido aí para te dar esse start, esse nos odiamos. Ódio é magia negra ativa. Você lidou com o leonino. Por quê, gente? Porque tem o ego muito grande. Então, fazer uma coisa, né? Ele se sentir diminuído é uma coisa que é assim, você destruiu a pessoa. Então, já que ele foi destruído, ele precisa te destruir, tá?
tá? Então, se você precisa buscar ajuda para entender o que você pode fazer. Não é ir lá conversar com ele, não é nada disso. É no plano energético, tá? O que você pode fazer? Rezar para ele, não sei. Não sei o que é a situação. Precisava, tá? Mas é isso. Magda Cardoso. O Rosinalva é enviar o Hertme, tá? Sim, sempre fui a única a não abaixar a cabeça para ele. E não nos falamos. Eu vou te mandar mensagem. Tá bom. Aí a gente faz uma investigação mais profunda, pede orientação do que pode ser feito, porque você precisa de proteção. Senão a sua vida não vai andar, não, entendeu? Pode mandar suas informações, Magda Cardoso. Idade e signo. Pessoal, eu vou finalizar a live 5h30, tá? Então não adianta mais mandar o Hertme, tá? Porque eu vou finalizar a live, vou fazer até 5h30. São mais 10 minutos, tá? Por nada. Ok, espiritualidade. Virgem, 62 anos, Magda Cardoso. Magda Cardoso, Virgem, 62 anos. Virgem, 62 anos. Magda, o seu mentor diz assim pra você, que você é uma pessoa muito linda, muito maravilhosa. E não é pra você desperdiçar o seu tempo, tá? Tem muita coisa pra você fazer. Ele diz assim que tem muita coisa pra você fazer. Então, assim, não desperdice o seu tempo. 5 de copas. O que você tá aí parada chorando leite derramado, menina? Olha isso aqui. Olha que doideira é essa, Magda. Olha como que o seu mentor te vê. Uma pessoa forte, que sabe, que corre atrás das coisas, que manifesta aquilo que quer manifestar. E você tá assim no 5 de copas? Que perdeu, lamentando alguma coisa que... Entendeu? Não, pelo amor de Deus. Não perde seu tempo fazendo isso não, tá? Aqui, ó. Energia, busca a sua energia, crie algo novo, manifeste aquilo que você quer manifestar. Não perca tempo, tem muita coisa para você fazer. Pessoal, quem tá mandando a mensagem agora, o Hertme, não vai dar tempo, tá? Porque não vai dar tempo. Eu vou finalizar a live 5h30. São 5 minutos. Deixa eu ver quem vai dar aqui, que tá na fila. Eu volto depois, amanhã. Tive 2 mortes na família essa semana. Nossa, meus sentimentos. Mas não fica lamentando não, tá? A pessoa, ó, de verdade, quem desencarnou tá bem demais, tá melhor do que nós, tá? Então, assim, ó, irmão e tia, quem desencarnou tá melhor do que nós. Tá? Eles estão melhor do que nós. Não fica parada lamentando, não, que eles estão muito melhor. A gente precisa olhar para a morte de uma maneira diferente, ressignificar a morte. Gente, morte é salvação. Aqui que é o caos é estar encarnado. Quem desencarnou tem a possibilidade, tá, de ir para outros planos, enfim, e o tenso é estar aqui. Tadinha de nós, né? Tadinha de quem foi, não. Tá? Vamos arrumar isso aí dentro da nossa mente. Começar a entender a morte diferente. Já é hora. Pri Arts. Eu acho que vai dar tempo só da Pri. Me ajuda aí, por favor, gata. Não, agora que você me chamou de gata, minha filha, você vai ter tudo o que você quiser. Ah, eu tô brincando, tá, Simone? Ô, Valéria, não sei, é centavos. Não, eu tô seguindo a fila. Pri Arts. A Pri não tá aí? Eu estou desesperada atrás de você, gata. Ô, Valéria, qual que é a sua idade mesmo? Valéria, quantos anos você tem, Valéria? Escorpiana. Vou trazer a mensagem do seu mentor. Escorpião, 51 anos. Não tem problema, não. Na próxima eu tiro a sua, mas é porque não vai dar tempo mesmo, não. Vamos lá, Valéria, 51 anos. Valéria, seu mentor diz assim, ó, que está orgulhoso de você, tá? Que você está tomando lucidez sobre a sua vida. Se apegue agora a questões do seu dinheiro, da sua estabilidade. Clarifique as suas ideias, tá? Que as coisas vão começar, vai vir uma nova fase aqui na sua vida, tá bom? Vai vir uma nova fase. É isso, minha querida. Pessoal, eu volto depois para tirar mais mensagens para vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.